Boa noite, meus irmãos. Como é bom nós podermos mais uma vez estarmos reunidos e juntos para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Nós sabemos que esse tempo tem sido difícil, tem sido quantas vezes nos tem trago temor ao coração, mas nós sabemos que temos um Deus que é capaz de nos livrar, nos curar, e é capaz de apacentar o nosso coração. Eu convido você que nesta noite, que nesse momento, nós possamos também estar convidando aqueles que nós conhecemos, de repente, de nossas redes sociais, para que a gente possa estar também enviando para eles o nosso link, o link do nosso culto, para que nós possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, e que essa mensagem chegue até ali, até os corações daqueles que necessitam também ouvir um pouco da palavra do Senhor. De repente, um amigo do trabalho, um colega, um conhecido, um vizinho, alguém da sua rede social, alguém que você conheça, e que de repente o Senhor traga nesse momento à sua mente a memória dele. Envie para ele esse link, e vamos louvar ao Senhor nosso Deus, porque nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, e nós vamos declarar: Senhor, eu vim para adorar-te, eu vim para dizer que o Senhor é o meu Deus. Vamos louvar, vamos engrandecer o nome do Senhor, juntamente, uns com os outros, separados fisicamente, mas com certeza ligados no mesmo Espírito e ligados com o Senhor neste momento. Senhor, nós viemos louvar e engrandecer o teu santo nome, porque o Senhor é bom. Deus abençoe a sua vida.
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Olá, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para celebrar o nome do Senhor. Gostaria de dar aqui alguns recados para você que são bem importantes. São apenas dois, mas guarde aí. O primeiro deles é sobre a próxima sexta-feira. Nós temos tido o nosso bate-papo a partir das 8 da noite pelo Zoom. Tem sido cada encontro
muito especial, nós temos vivido momentos muito especiais, e nós teremos na próxima sexta, às 20 horas, conosco, o pastor Antônio Lazzarini Neto. Ele é o pastor da Igreja Batista em Americana, no estado de São Paulo, é um conhecido meu, é um pastor de famílias especializado no assunto e foi, inclusive, da minha igreja anterior, o preletor do encontro de casais que tivemos. Fomos muito abençoados com a sua palavra. É um escritor de vários livros. Um de seus livros, inclusive, foi premiado com o Prêmio Areté. E nós queremos que você faça parte deste encontro da sexta-feira. O tema que nós estaremos tratando junto com ele ali será exatamente o tema do mês da família, com Cristo em casa. Queremos que você esteja conosco lá, participe. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida neste encontro tão precioso. O outro recado que eu quero dar a você é sobre as nossas contribuições, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode continuar fazendo a sua contribuição normalmente. Você está vendo aí na tela os dados da conta bancária da igreja. Contribua, faça parte também disso. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o ministério da nossa igreja. Que juntos nós possamos estar vivendo esse momento. Apesar do distanciamento, nós possamos estar vivendo esse momento tão especial juntos como igreja. Participe, contribua, colabore. Deus abençoe você.
Ele hoje. Entrega o teu coração por completo para Ele. Entenda que Ele está no controle, independentemente de qualquer coisa que você esteja passando. Descanse nos braços do Pai. Descanse nos braços do Abba. Recaia aos braços dele. Feche os seus olhos e cante. Recaia em tua graça. Eu recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. De novo. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, Jesus. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Diga. Em teus braços é o meu descanso. 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 Ó Pai de amor, em teus braços é o nosso descanso, e nós declaramos isso nesta noite, neste momento. Derramamos a nossa vida, o nosso coração no teu altar, pois sabemos, ó Pai, que não existe outro lugar melhor do que estar na tua presença. Não existe outro lugar melhor do que estar em teus braços, e nós declaramos isso esta noite, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, ó Pai. Quando estamos em momentos tão difíceis, apacenta o nosso coração. Quando estamos, ó Pai, tão amedrontados com a incerteza do futuro, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso futuro. O Senhor, ó Pai, é o nosso presente, é o nosso porvir. E nós sabemos, ó Pai, que devemos todos os dias entregar nas tuas mãos a nossa vida, o nosso coração. Receba o nosso louvor, ó Pai, porque o Senhor é o amor mais seguro. O Senhor é o nosso porto seguro, a nossa rocha, onde nós podemos estar. Abençoa-nos, ó Pai. Usa-nos conforme a tua vontade. Teu Jesus, o toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Quero convidar você, neste mês da família, a juntos continuarmos a estudar a Palavra de Deus e entender aquilo que Deus tem a nos dizer neste período tão importante que nós temos vivido dentro dos nossos lares com Cristo em casa. O texto que eu escolhi para meditarmos nessa noite é o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Quero compartilhar com você essa mensagem e juntos entendermos o que Deus tem a nos dizer através deste texto. Vamos ler. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva, realmente necessitada e desamparada, põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes,
e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu senti o desejo de emprestar o tema de um programa de televisão para ela chamado Casos de Família. Esse é um programa, é um talk show, você já deve ter visto, apresentado por uma jornalista chamada Cristina Rocha. Esse programa, você deve conhecer, ele recebe familiares, amigos ou às vezes inimigos, que tem algum tipo de conflito para ser resolvido e vão ali abordando problemas que acontecem entre os membros de uma mesma família, entre vizinhos ou até mesmo num ambiente de trabalho. E os temas ali são variados dependendo da classe social, você já deve ter visto. As pessoas ali, elas revelam as suas histórias, que dizem ser realmente verídicas, e são supervisionadas por psicólogos. Inclusive, o diferencial desse talk show é que ele é o único do gênero que conta com a participação de psicólogos. A plateia também participa, ela dá ali as suas opiniões, faz as suas perguntas sobre as histórias que estão sendo contadas ali no palco. E uma das principais características do programa é a credibilidade que ele tem diante dos espectadores e do público em geral. Eu li a respeito desse programa, enquanto preparava essa mensagem, uma pesquisa que diz que 83% das pessoas que assistem gostam muito desse programa. Entretanto, com todo respeito às pessoas que gostam desse programa, ou até mesmo ao próprio programa, eu não deixo de notar que, na verdade, ele é um show de horrores. Porque nós vemos ali famílias dilaceradas, nós vemos ali casamentos rachados pela traição, nós vemos ali relações homoafetivas, nós vemos ali filhos sendo expostos aos perigos da destruição do conceito que nós temos e aprendemos a respeito da base familiar. A verdade é que nós estamos vivendo dias muito confusos e de muitas mudanças e de valores, mudanças de valores em todos os segmentos da sociedade moderna. E dentre esses, um dos mais bombardeados tem sido de fato a família. Basta nós olharmos basta um olhar simples na nossa sociedade e nós vamos ter algumas constatações. Pense, por exemplo, numa novela ou num seriado de TV que era exibido ali mais ou menos entre os anos 50, 70, até os anos 80, mais ou menos. Como eram ali constituídas as famílias? Pai, mãe, filhos e filhas, não é verdade? E, aliás, o roteiro desses programas, a maioria deles, era como lutar por manter essa célula familiar. Era assim que eram escritas essas histórias. Agora, observe as novelas e os seriados dos dias atuais. Como são apresentados os conceitos de família? Como que é a relação entre um homem e uma mulher? Nunca nós sabemos, por exemplo, se um casal será fiel um ao outro até o último episódio. Nós não sabemos nem mesmo se eles terminarão juntos no final de tudo. E como são apresentados os filhos? Eles conversam? Eles dialogam com os seus pais? Ou eles respondem à mesma altura dos pais? Você já percebeu isso? E o que dizer, por exemplo, sobre as relações homossexuais apresentadas nessas programações em nossos dias? Eu quero que você entenda o seguinte: eu não sou aqui um antiquado, aqui defendendo as coisas, de que as coisas devem ser como eram antigamente. Não é isso que eu estou dizendo. É óbvio que tudo que nós temos visto hoje é o reflexo da evolução da sociedade em que nós vivemos. Mas o que eu estou querendo dizer a você aqui nessa noite é que os parâmetros mudaram e muitas vezes nós temos nos acomodado na maneira como nós digerimos cada um desses temas. Então nós fazemos isso muito hoje sem reflexão, sem filtro e, pior de tudo, sem qualquer tipo de reação de nossa parte. Essa é a nova sociedade. Esse é o novo padrão que o mundo tem imposto sobre todos. As últimas pesquisas feitas pelos órgãos competentes, eles apontam novas formações familiares surgindo a cada tempo. As estatísticas, por exemplo, elas têm demonstrado por todo mundo que a célula familiar, da maneira como nós conhecemos, por pai, mãe e filhos, está muito longe de representar o conceito de família naqueles moldes que foram inicialmente criados por Deus.
Então, o homem hoje se separa e constitui uma nova família com alguém que já vem com filhos de uma outra relação. Então, são filhos de um casamento, vivendo junto com filhos de outro casamento. Ou alguém se separa e decide viver sozinho pelo resto da sua vida com outros filhos, não é? Existe um filme muito interessante que eu recomendo a ser assistido, chamado Boyhood, da infância à juventude, que trata muito sobre esse dilema de famílias que são, vamos dizer assim, montadas, novas famílias que são montadas, e como isso causa traumas, dificuldades na relação entre esses filhos. Ou ainda, por exemplo, um outro formato seria o de surgir uma nova relação entre pessoas do mesmo sexo, que começam a viver juntas, sejam pelo casamento, se a lei do seu país permitir, seja pela união estável, se a lei do país assim exigir. E aí então eles adotam filhos, ou eles resolvem obter filhos através dos meios científicos disponíveis, ou até mesmo através de uma barriga de aluguel. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: novos formatos de família vêm surgindo ao longo da história. Então, com o passar do tempo, uma nova classificação familiar, ela vai se tornando cada vez mais comum e mais digerível pela sociedade moderna. Até mesmo os livros didáticos, eles já apresentam aos nossos filhos nas escolas histórias de famílias vivendo dentro desse novo formato. Eu creio que o que Deus quer de cada um de nós nesse novo tempo, e eu quero frisar isso de uma maneira bem especial a você, no meio dessa sociedade pós-moderna que nós temos vivido, é que nós precisamos ter uma postura equilibrada quanto às pessoas, mas radical quanto ao pecado. Então, pensando nisso, eu gostaria de convidar você a refletir comigo a respeito do que Paulo está ensinando a Timóteo aqui, sobre o cuidado que ele, como pastor, como um líder espiritual da igreja onde ele estava inserido, e como nós hoje, cada um de nós hoje, responsáveis também pela igreja de Jesus, e também responsáveis pelos nossos lares, pelas nossas famílias, devemos agir, baseados aí no texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículos de 1 a 8, que nós lemos ao início. É claro que nós precisamos contextualizar, evidente que sim. Nos dias de Paulo e Timóteo, não havia a mesma organização social e política que existe hoje, como, por exemplo, a previdência social, né? essa previdência pública, ou até mesmo a privada. Não havia também abrigos para idosos, os chamados asilos, como existem hoje. Mas ainda assim, em qualquer época, o cuidado com os familiares nunca deixou de ser uma responsabilidade da família. E é sobre isso que eu gostaria de pensar, baseado no texto de Timóteo. Até porque quando nós fazemos isso, inclusive nós estamos honrando o 5º mandamento, que está lá em Êxodo capítulo 20, que diz: honra a teu pai e a tua mãe. Então eu quero falar para você, em primeiro lugar, olhando para o texto, diretamente para o texto, as primeiras orientações que o apóstolo Paulo nos dá, as primeiras orientações de Paulo. Uma das coisas mais belas do cristianismo é que ele não é como eu poderia dizer, uma coleção de dogmas, ele não é um conjunto de regras para mim e para você, não é, mas acima de tudo, ele é uma diretriz para o cultivo de relacionamentos saudáveis. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós precisamos entender isso e colocar isso no nosso coração, de que os ensinamentos da Bíblia são um direcionamento para que nós possamos aprender a cultivar relacionamentos saudáveis. Eu digo isso porque no contexto aqui, daquilo que lemos, Paulo ele está instruindo o seu filho na fé, o Timóteo, que certamente era um líder, como já disse, na igreja na qual ele fazia parte, talvez, quem sabe, até um pastor, a ele cultivar, e não apenas cultivar, mas também instruir a igreja que cultivasse essa necessidade de que todos os irmãos deveriam ser assistidos nas suas carências. Como eu disse, os tempos são diferentes. Então, certamente a igreja deveria instruir os irmãos para que esses ajudassem os seus familiares. E depois a igreja também faria sua parte, como nós vamos ver aqui na exposição do texto. Como eu disse, eu quero colocar para você aqui as primeiras orientações que Paulo nos dá a respeito disso dentro do texto.
Observe essas orientações, são 4. A primeira delas é uma orientação que eu chamo aqui a orientação de respeito. Paulo diz como as pessoas deveriam ser tratadas na igreja. Ele diz assim: os idosos como pais e mães, e os jovens como irmãos e irmãs, com toda a pureza. Veja os versículos 1 e 2. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Sabe, a falta de respeito tem sido o início da queda de muitos cristãos, inclusive de muitos líderes espirituais. E as primeiras lições de respeito, sabe onde elas devem ser aprendidas? Dentro de casa. Nós temos visto muita falta de respeito nos lares. Pais que não respeitam filhos, filhos que não respeitam pais, homens que não respeitam as suas esposas, esposas que não respeitam os seus maridos. Há uma falta de respeito disseminada dentro de muitos lares. As pessoas não conversam mais, quando se falam elas gritam umas com as outras. Perdeu-se a linha de respeito dentro dos lares. Acredite, se nós não aprendermos o respeito dentro das nossas famílias, dificilmente respeitaremos as outras autoridades. Isso nos trará sérios problemas. A outra orientação, a segunda orientação que Paulo dá a Timóteo, que nós aprendemos aqui, é que eu chamo de uma orientação de honra. A primeira é o respeito e a segunda é a honra. Paulo orienta que as viúvas, que fossem realmente necessitadas, elas deveriam ser tratadas adequadamente. Ou seja, a igreja deveria cuidar daquelas que não possuíam dotes ou parentes para mantê-las. Significa dizer o seguinte: não tem um parente que possa cuidar? A igreja então vai fazer essa parte. Veja o que está escrito no versículo 3. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Paulo dá uma instrução a Timóteo então, de que ele tomasse esse cuidado e instruísse isso aos irmãos da igreja. A terceira orientação dada por Paulo a Timóteo, que nós aprendemos aqui, é a orientação de ordem. A primeira é a de respeito, a segunda é a de honra e a terceira é a de ordem. Então agora Paulo aconselha que a igreja não deve ocupar o lugar da família no socorro às viúvas. E essa orientação é muito importante. Veja o que dizem os versículos 4 e 5. Mas, se a viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Qual é o ensinamento do texto? O texto está nos ensinando assim: primeiro a família, e quando faltar a família, será a igreja. Se nós confessarmos a nossa fé em Jesus, mas nós não cumprirmos o mandamento determinado pela lei e pelos princípios humanos, nós estaremos vivendo uma fraude. Nós estaremos vivendo um cristianismo falso. Estaremos vivendo uma mentira, uma hipocrisia. Então, a igreja não deve ajudar os necessitados? A minha resposta é sim, claro que a igreja deve ajudar os necessitados. Mas a igreja não pode aceitar, e fique muito claro isso, e é isso que Paulo deve estar dizendo aqui a Timóteo, a igreja não pode aceitar que a caridade que ela faz se transforme numa desculpa para que os filhos se omitam da responsabilidade de cuidar dos seus pais. Então a Bíblia está ensinando aqui uma questão de ordem e uma questão de moral. A família deve cuidar, a família deve respeitar, e pela ordem, a família deve ser o primeiro a cuidar dos seus pais, primeiro até mesmo que a igreja. Deixe-me dar um outro exemplo bíblico a respeito disso, que talvez vai te ajudar a entender um pouco mais aquilo que eu estou querendo passar aqui, baseado no texto. Existe um episódio ocorrido com Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 7,
nos versículos 10 a 3, quando Jesus denuncia que estava havendo uma deturpação sobre uma oferta chamada a oferta de Corban. Deixe-me explicar isso para você. O termo Corban significa aquilo que é dedicado a Deus. Então, ele era usado quando um homem iria dedicar os seus bens para a tesouraria do templo. Ele ia pegar os seus bens e dar para o templo. Quando isso acontecia? Como essa ideia do Corban entra em cena aqui? Como que ele fazia? Então, ele poderia fazer um acordo com os sacerdotes israelitas e ele iria usufruir dos seus bens durante toda a sua vida, de todos os seus bens, de todo o seu dinheiro, durante toda a sua vida, e quando ele morresse, automaticamente os seus bens eram transferidos ao serviço do templo. É mais ou menos como se ele fizesse um testamento, e nesse testamento ele escrevesse, ele testificasse que ao falecer os seus bens, o seu dinheiro seria transferido para o templo. Mas, se esse homem tivesse que manter os seus pais, idosos ou enfermos, os sacerdotes muitas vezes impediam essas pessoas de usar esse dinheiro para ajudar os seus parentes idosos e enfermos, porque esse dinheiro havia sido dedicado para o serviço do templo. É evidente que isso deixou Jesus extremamente irado. E Jesus condenou essa prática de forma muito forte, porque eles estavam usando isso como um subterfúgio, ou seja, isso parecia piedade, mas na verdade não era piedade coisa alguma. Então nós devemos cuidar dos nossos ascendentes, em primeiro lugar, com retribuição por todo o bem que eles fizeram por nós. Por que devemos ajudar os nossos ascendentes na sua necessidade, em primeiro lugar? Porque eles dedicaram a sua vida por nós. Eles cuidaram de nós, eles nos criaram. E em segundo lugar, para agradar a Deus, porque com certeza esse é um gesto aceitável diante do Senhor. Não uma nem duas vezes a lei de Moisés aponta a importância de honrar, de respeitar e de cuidar dos anciãos. A quarta orientação é a de santidade. A primeira, respeito; a segunda, honra; a terceira, ordem; e a quarta, santidade. Paulo diz que a igreja ela não deve cuidar de pessoas que vivem abertamente e deliberadamente no pecado. Olha o que dizem os versículos 6 e 7. Mas a viúva, porque é a isso que ele está se referindo, que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. O que estava acontecendo é que algumas viúvas, sem amparo da família, sem dotes e sem meios de sustento, elas estavam recorrendo à prostituição para sobreviver. Paulo diz que essas mulheres que estavam rendidas ao pecado, mesmo estando vivas, na verdade estavam mortas espiritualmente. Elas pecavam porque elas não confiaram na provisão, no cuidado de Deus. E aí então elas se voltaram para a prostituição. O que a igreja tinha que observar não é apenas a necessidade, mas também a piedade, a integridade e a santidade. Muitas pessoas ainda hoje, elas recorrem às igrejas atrás de ajuda porque elas estão sendo destruídas pelas drogas, pelo álcool, pelo cigarro, pelo sexo, pelo abandono da família, mas na verdade estão atrás da restauração apenas do corpo, mas não da alma. Então eu volto a dizer que eu acredito que é a função da igreja cuidar das pessoas necessitadas, mas eu penso também que é necessário discernimento para agir em cada caso. A verdade é que muitas dessas pessoas pensam que estão vivas, quando na verdade elas já estão mortas. Muito bem. Dito isso, eu gostaria de pensar agora sobre um segundo aspecto, que eu chamo aqui de a necessidade do cuidado. Observe o que diz o versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Paulo ensina aqui, finalmente, nesse último versículo que lemos, o versículo 8, que a família ela não deve transferir para a igreja o cuidado com os seus familiares, de maneira alguma. O texto mostra que desamparar os membros da família é negar a fé, e nós, quando fazemos isso, nos tornamos pior do que um descrente. O amor aos familiares é um sentimento natural,
presente em todo tipo de cultura, não é verdade? E isso não depende de credo ou de raça. Paulo, ele encerra essa questão, ou seja, ele fecha esse assunto aqui, dizendo que quando nós deixamos de socorrer os nossos familiares, é um escândalo para os cristãos e, acima de tudo, é claro, é uma contradição com o verdadeiro cristianismo. Não faz sentido eu vir a um templo e cultuar e tentar fazer até mesmo obras de caridade pelo mundo e não se importar com o sofrimento do meu próprio familiar. É isso que ele está dizendo, é uma tremenda contradição, você está vivendo uma inverdade. Como eu disse no início, é claro que nós precisamos contextualizar esse ensinamento e entendê-lo a partir da realidade da sociedade atual, obviamente. Nos dias de Paulo e Timóteo, não existia essa mesma organização social que existe hoje, como a previdência pública ou privada, como eu disse anteriormente, nem mesmo abrigos para idosos, isso não existia. Mas seja em qualquer época, em qualquer momento da história, o cuidado com os familiares nunca deixou de ser uma responsabilidade familiar. Então, diante dessa realidade, eu gostaria de confrontar você com a maneira como nós temos cuidado das nossas famílias atualmente. Maridos a esposas, pais a filhos. Eu creio que seja o momento de refletirmos sobre isso. Essa reflexão é urgente para nós. Observe aqui que a palavra principal do versículo 8 que lemos é a palavra cuidado. Essa é a palavra mais importante do versículo. E é a partir dessa palavra e do que ela representa que eu quero convidar você a refletir comigo agora. Preste atenção às minhas palavras. Deus não começou com um povo. Não foi assim que ele começou. Deus não formou primeiro a igreja. Não foi assim. O que é que Deus fez primeiro? Deus formou a família. Adão e Eva. Então, Paulo aqui, ele está desconstruindo o nosso conceito de que servir a Deus na igreja é mais importante do que servir as nossas famílias. Por favor, me deixe repetir isso, porque isso é muito importante que você guarde. Paulo está desconstruindo o nosso conceito de que servir a Deus na igreja é mais importante do que servir as nossas famílias. Então, o que eu estou dizendo aqui é que nós pensamos muito em missões, nós pensamos muito em evangelismo, nós pensamos muito em métodos de crescimento, mas nós pensamos muito pouco sobre família. Cuidar é manter. É como alguém que dirige um carro, por exemplo, com toda a atenção, respeitando todas as leis de trânsito, porque ele tem o objetivo de chegar vivo em casa, porque ele tem cuidado com os seus. Ele sabe que há pessoas lá que o amam e que ele também ama, que estão esperando a sua chegada. É como alguém que trabalha com honestidade, com dedicação, para prover o melhor sustento possível para a sua família, seja o sustento material, seja o sustento educacional. É como, por exemplo, uma mãe que prepara um jantar, ainda que seja bem simples, mas com carinho, com todo amor, algo tão saboroso, porque ela quer ver os seus familiares saudáveis, bem alimentados e felizes ao redor da mesa, comendo todos juntos. Então Paulo aqui orienta ao jovem líder cristão Timóteo, ao seu filho na fé, como já dissemos numa outra mensagem, a que cuidasse dos seus irmãos em Cristo na igreja, assim como ele tinha sido cuidado por sua mãe Eunice e por sua avó Lloyd. A necessidade do cuidado sempre existiu, sempre existiu. O cuidado vem antes do pecado, você já pensou nisso? Lembre-se do Éden, por exemplo. Foi por falta de cuidado que o fruto proibido foi comido. O pecado foi gerado e aí, consequentemente, a família foi atingida. Qual foi a ordem de Deus a Adão? Olha, a terra está à sua disposição. Você pode comer de tudo que tem aí, você vai cuidar desse jardim. Antes do pecado, a ordem do cuidado já existia. Como também nós vimos no início dessa reflexão, os modelos familiares hoje, eles são resultado do coração pecaminoso da humanidade. E a culpa de tudo isso é justamente a ausência de cuidado. A verdade é que a igreja só muda quando a família muda. Enquanto nós estivermos procurando culpados para as nossas falhas, enquanto nós estivermos culpando o nosso temperamento, por exemplo, para justificar o nosso modo de ser, nada vai mudar.
em nossas casas e, consequentemente, as nossas igrejas também sofrerão um reflexo disso. E aí, quando as coisas chegarem ao seu limite, e acredite, um dia elas chegam mesmo ao limite, a opção mais sensata do ponto de vista humano, sabe qual é? Sabe qual acaba sendo? O divórcio. Mas a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Mas por causa da dureza do coração do homem e da mulher, obviamente, Ele permitiu que isso viesse a fazer parte do cenário da vida humana. E você sabe por quê? Sabe por que Deus permitiu isso? É porque existe algo que Deus odeia mais do que o divórcio. Um coração endurecido, onde não caiba mais a possibilidade de uma convivência a dois, de uma reconciliação, assim como Cristo nos ensinou, através da sua morte na cruz, vencendo todo tipo de barreira, vencendo e derrubando todo tipo de inimizade. É por isso que a vida no casamento é comparada ao amor de Cristo, não é o que Paulo fala lá em Efésios, por sua igreja, quando ele derrama o seu sangue precioso por ela. Então a reconciliação dos nossos pecados está atrelada ao fato de que Deus nos amou e de que Ele não levou em conta a nossa transgressão. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Parece que eu estou saindo do trilho, mas não é não. É porque eu quero levar você a enxergar o nível do compromisso que fizemos quando um dia lá atrás dissemos sim no altar, o homem à sua mulher e a mulher ao seu homem. Portanto, finalmente agora, eu gostaria de mostrar a você o que eu chamo aí de os caminhos para a mudança. Diante de tudo isso, então, eu quero convidar você a algumas lições práticas que eu tenho certeza que, se forem aplicadas na sua vida, elas vão levar tanto você quanto a sua família a uma vida abençoada. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a você como uma lição prática é: preserve os valores cristãos. Uma das principais exortações de Paulo a Timóteo é a de que nós devemos permanecer firmes numa fé não fingida, que havia visto, e aqui é bem interessante, não apenas ouvido, mas também visto na vida de sua avó Lloyd, na vida da sua mãe Eunice, que estava muito evidente no próprio Timóteo. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Então nós nunca devemos nos esquecer de que somos cristãos, de que somos discípulos de Jesus e que os nossos valores devem ser pautados pela palavra de Deus e não pelo sistema desse mundo. Me deixa dar alguns exemplos desses valores a você. Amar a esposa, respeitar o marido, amar e ouvir os filhos, ouvir e respeitar os pais, ler a Bíblia em casa, falar sobre as coisas de Deus em casa, orar em família em determinados momentos, escolher os programas de TV, orientar sobre a sexualidade segundo o padrão bíblico, respeitar os mais velhos, contribuir com fidelidade, ofertar com generosidade, evitar a maledicência, a fofoca, a mentira, falar bem da sua igreja e dos seus irmãos em Cristo. Você pode depois acrescentar outras coisas a esta lista, se você quiser. Portanto, preserve os valores cristãos dentro do seu lar. A segunda orientação prática que eu gostaria de dar a você é: entenda a essência da felicidade. Desde que nós nascemos até o nosso último suspiro de vida, o nosso objetivo central de vida é a busca da felicidade, não é verdade? Então nós corremos atrás da felicidade a vida toda com toda a ansiedade, e muitas vezes nós buscamos até nos lugares e nas maneiras mais erradas, e por que não dizer às vezes até de forma pecaminosa. Portanto, é bom nós nos lembrarmos que Jesus deixou muito claro lá no Sermão do Monte que a verdadeira felicidade reside em fazer a outra pessoa feliz. Então você deve se lembrar que Jesus disse que se nós quisermos agradar o coração de Deus, nós deveríamos simplesmente fazer o quê? Nos amar uns aos outros. Então nunca é demais nós dizermos que casamento não é possessão, casamento é doação. Então nós não nos casamos primariamente para ser felizes, não. Nós nos casamos para fazer uma outra pessoa feliz. A
A terceira coisa que eu gostaria de dar a você aqui como uma lição prática é: observe ao seu redor e preveja o futuro. Espere, eu não estou querendo dizer para você aqui, não estou convidando você aqui a fazer um curso de vidente, não é isso. São apenas alguns conselhos que eu quero aproveitar para deixar para a futura geração de famílias que virão depois de nós, para que eles não cometam os erros que muitas pessoas já cometeram. Então agora eu quero destinar aqui um trecho da minha mensagem aos adolescentes e depois também aos nossos jovens. Prestem atenção aí, vocês, adolescentes e jovens que estão nos ouvindo. Vocês constituirão famílias daqui a algum tempo de suas vidas. E nós desejamos isso para vocês. Nós, pais, desejamos isso a vocês. Portanto, eu gostaria de deixar aqui alguns conselhos práticos para você, por assim dizer, prever o futuro. A primeira coisa que eu quero falar aqui é aos adolescentes. Você, adolescente, preste atenção ao que eu vou dizer agora. Esse é um tema que eu discuto numa palestra que eu preparei para adolescentes já há algum tempo. Vou abrir aqui um trecho dela para vocês. Vou dar um spoiler aqui da minha palestra. Eu creio que a adolescência é uma fase de desenvolvimento físico, psíquico, não é? E por isso deve existir, do meu ponto de vista, este é o meu conselho a você, o que eu chamo aqui de uma ordem de prioridades que deveria ser respeitada na vida. Essa é a ordem que eu coloquei. São 5 coisas que eu acredito que você, adolescente, deveria respeitar para que você evitasse sofrimentos futuros em sua vida. A primeira prioridade na vida de um adolescente, do meu ponto de vista, é a sua família. A sua família é a mais importante coisa que você tem em sua vida. A segunda prioridade que eu chamo aqui é os estudos. Depois da sua família, adolescente, a coisa mais importante que você deve se dedicar é aos seus estudos. Isso está muito atrelado ao seu futuro. Aliás, isso está intimamente ligado ao seu futuro. Portanto, dedique-se nisso, estude. A terceira coisa que eu encaro aqui como prioridade na vida do adolescente é a igreja. Talvez você vai dizer assim, pastor, mas você colocou a igreja em terceiro e os estudos em segundo lugar. E eu digo, sem medo de errar, do meu ponto de vista, é claro. Sim, coloquei a igreja em terceiro lugar. O adolescente precisa se dedicar nos seus estudos. Ele precisa colocar a sua cara nos livros, para que ele possa ter sucesso lá na frente. Ele não pode ir na onda de muitos adolescentes por aí, que estão vivendo uma vida rebelde, abandonando os estudos, desrespeitando professores dentro de sala de aula. O adolescente cristão não pode fazer isso. Ele deve priorizar os estudos na sua vida. A igreja deve vir em terceiro lugar para ele. Não que ele vai deixar de frequentar a igreja, não que ele vai deixar de participar aí das reuniões dos adolescentes que tem acontecido nesse momento, né, pelo Zoom, e depois as reuniões que nós temos lá no Concebe, aqui na nossa igreja especificamente. Não, de forma alguma, você deve participar de tudo isso, mas o seu estudo é muito importante em sua vida. Portanto, em terceiro lugar seria a igreja. Em quarto lugar, na minha opinião, para os adolescentes, veria como prioridade os seus amigos. Primeiro a família, segundo os estudos, terceiro a igreja e quarto lugar os amigos. Sabe por quê? Porque muitas vezes os amigos o tiram dos estudos. Porque muitas vezes os amigos os atrapalham no seu relacionamento familiar. Porque muitas vezes os amigos os afastam da igreja e automaticamente o afastam de Jesus Cristo. Portanto, os amigos devem vir em quarto lugar, no meu ponto de vista, na ordem de prioridade. E em quinto lugar, apenas em quinto lugar, o namoro. Portanto, vamos recapitular: primeiro a família, segundo os estudos, terceiro a igreja, quarto os amigos e quinto o namoro. Eu acredito que muito sofrimento futuro será poupado se a ordem for respeitada dessa maneira pelos nossos adolescentes. Agora eu quero dar um conselho aos jovens. Quero falar aos jovens aquilo que penso a respeito de prever o futuro, como eu disse anteriormente. Esse também é um tema que eu discuto numa palestra que eu preparei para jovens há algum tempo. Os jovens, eles estão numa fase da vida em que realmente vão decidir o seu futuro. E dentre essas coisas estão o seu relacionamento com uma pessoa do sexo oposto. Porque na juventude pode ser que esta pessoa com quem você vai começar a namorar será a pessoa com quem você irá se casar. Isso é provável. Então atentem para algumas coisas que eu entendo que são primordiais para um casamento feliz para os jovens. Deixe-me dar aqui alguns conselhos. Primeiro lugar,
Observe se o seu pretendente tem objetivos na vida, especialmente com relação a estudo e trabalho. Muitos jovens não observam isso, estão apaixonados e não observam que a pessoa com quem estão se relacionando não tem nenhum alvo de futuro, não pensam em nada lá para frente, são vazios, talvez sequer estão dando importância aos estudos, não trabalham, não estão buscando algo melhor para si. Muito cuidado. Segunda coisa que eu gostaria de deixar aqui como um conselho: observe como ele ou ela trata a família, especialmente os pais, pois é desta forma que também poderá vir a ser tratado. Essa é uma observação muito importante. Olhe como a pessoa com quem você está namorando, ou com quem você pretende namorar, trata os seus pais, os seus irmãos também. É com aspereza? Eles gritam com os pais? Eles agridem os pais com palavras, e pior ainda, às vezes até fisicamente? Fuja dessa pessoa. É muito certo que essa pessoa também agirá assim com você no relacionamento, e pior, se vocês vierem a se casar. Terceiro conselho que eu gostaria de dar aqui aos jovens: observe como ele ou ela cuida do seu próprio corpo. É uma pessoa asseada? É uma pessoa limpa? Se não, acredite, vocês terão muitos problemas, e se vierem se casar, principalmente terão muitos problemas na área sexual. Uma quarta coisa que eu gostaria de aconselhar aos jovens aqui: observe como está o quarto ou o interior do carro do seu pretendente, da pessoa com quem você pretende namorar, ou a pessoa com quem você já está namorando. Se você for uma pessoa organizada, acredite, você vai ter muitos problemas se a outra pessoa não for. Entre no quarto do seu namorado, da sua namorada, dá uma olhada dentro do carro dele ou dela, veja como é a organização, como é essa pessoa. Observe se ela é uma pessoa cuidadosa com as suas próprias coisas, porque senão vocês terão muita dificuldade no relacionamento. A quinta coisa que você deve observar é o seguinte: observe se há romantismo no relacionamento, porque você é realmente amado ou amada, ou porque vocês estão naquela fase que o Gary Chapman, escritor, ele chama de a fase do formigamento. Porque se não, você esteja preparado para que haja uma redução muito forte, ou até mesmo uma perda total do romantismo, e depois isso trará muitos problemas na vida a dois, caso vocês venham a se casar. Uma sexta coisa que eu gostaria de dizer a você é a seguinte: observe quais são os valores do seu pretendente, ou seja, na frente das outras pessoas, ele é o que é, ou ele finge ser o que não é? Observe isso, são sinais, essas coisas são detalhes que precisam ser observados. E sétimo, observe se Deus já faz parte do relacionamento. Isso é muito importante, porque se vocês não oram juntos, não leem a Bíblia juntos, não servem juntos na igreja, na fase do namoro, acredite, dificilmente isso irá acontecer depois do casamento. Portanto, essas são algumas lições práticas que eu quero deixar aqui aos jovens e aos adolescentes, para que vocês fiquem atentos a respeito disso. Finalmente, o último conselho prático que eu gostaria de deixar aqui seria: humilhe-se diante de Deus. Essa é a parte que eu considero a mais difícil de todas, sabia? Eu acredito que seja a hora de nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus. Eu direciono isso aqui, em primeiro lugar, aos homens. Homens, por favor, prestem atenção ao que eu vou dizer aqui agora. Maridos, pais de família, escutem isso. Até quando nós vamos continuar ditando as regras nos nossos lares, nos valendo de uma forma distorcida da orientação bíblica de que o marido é o cabeça da mulher? Muita distorção nós vemos a respeito disso por parte dos homens. Até quando nós vamos assumir que somos os chefes das nossas casas, dos nossos lares, quando as coisas são ao nosso favor, e nos esquecemos de palavras como: querida, eu te amo, ou me perdoe, eu errei, ou vamos começar de novo, ou então assim, há algo que eu possa fazer para te ajudar, ou vamos orar juntos, vamos ler a Bíblia juntos, filho, filha, você é o meu bem mais precioso. Será que nós temos dito essas palavras dentro do nosso lar? É interessante como nós, homens, nós assumimos como líder do lar
quando a coisa é favorável a nós. Mas como nós nos omitimos quando é necessário uma solução de um problema e muitas vezes lançamos nas costas das nossas esposas aquilo que seria a nossa responsabilidade de decidir. Eu não estou dizendo com isso que os filhos não erram e nem que as esposas têm razão em tudo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer aqui é que depois de muitos anos de aconselhamento pastoral, eu estou convencido que não menos de 90% das resoluções dos problemas matrimoniais e dos relacionamentos familiares estão nas mãos dos homens, maridos e pais. Então, se você que é homem quer tomar uma atitude de homem dentro do seu lar, pense o que a sua esposa espera de você. Pense o que o seu filho espera de você. Então, a minha palavra a você aqui é: humilhe-se diante de Deus agora. Humilhe-se diante de Deus agora. Essa conclusão não veio da minha cabeça. Esse não é um pensamento meu. Isso veio da mente e das mãos do mais improvável dos apóstolos de Jesus. O truculento, o grosso, o rude, aquele que parece que não tinha jeito com as coisas. É um pescador chamado Pedro. Por sinal, a Bíblia faz questão de dizer que era casado. É interessante porque lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Interessante que esse mesmo Pedro, esse truculento pescador nos dias de Jesus, depois transformado no apóstolo Pedro, vai escrever nas suas cartas: maridos, tratem as suas esposas como vasos frágeis. Que transformação que teve esse homem! Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele orientou a que a igreja cuidasse dos seus idosos. Isso, naquela cultura, era responsabilidade, sabe de quem? Dos filhos homens. Hoje, as nossas famílias precisam ser protegidas e precisam ser guiadas ao Senhor Jesus. Então, vamos assumir essa responsabilidade e vamos cuidar das nossas famílias. É importante dizer aqui que nada do que eu disse anula a responsabilidade das mulheres e dos filhos também dentro do lar. Claro que não. A Bíblia tem ensinamento para eles também. E que se eles seguirem esses ensinamentos, certamente maridos e pais terão muito mais alegria em cumprir a sua parte dentro da sua família. Eu quero concluir a meditação dessa noite, encerrando aqui com um texto de uma oração escrita pelo pastor Marcelo Galberto, o presidente nacional da Mocidade para Cristo, a MPC. Essa foi uma oração que li há alguns anos, escrita por ele, e que tenho certeza que vai falar ao seu coração tanto quanto falou ao meu coração. Que você ouça essa oração que eu vou ler, que você possa internalizá-la, que você possa viver essa oração dentro da sua casa, dentro do seu lar. Senhor Deus, Pai nosso, reconhecemos a bênção da maternidade e da paternidade. Agradecemos por ter nos confiado heranças do Senhor. E foi o Senhor quem disse que eles são como flechas nas mãos do guerreiro. Por isso mesmo, oro pelos guerreiros iniciantes, aqueles papais e mamães cujos filhos são crianças. Peço que eles tenham sabedoria e força para lançar suas flechas no alvo certo. Há uma guerra para conquistar mentes e corações, e não queremos que nenhuma dessas preciosas flechas fiquem pelo meio do caminho. Todas te pertencem e elas precisam ser lançadas de volta para o Senhor. Oro pelos guerreiros linha de frente, aqueles papais e mamães cujos filhos são adolescentes e jovens. Eles estão cara a cara com o inimigo que quer roubar, matar e destruir seus filhos. Eu peço que o Senhor renove as suas forças. Peço que eles lutem de joelhos em total dependência do Senhor. Peço que, mesmo cercado por tantos inimigos, no meio da batalha feroz, eles consigam lançar suas flechas
na tua direção. Oro pelos guerreiros da retaguarda, aqueles papais e mamães cujos filhos são adultos, flechas que já foram lançadas. Alguns estão felizes por verem que acertaram o alvo. Outros estão tristes porque, embora tenham se esforçado, parece que suas flechas estão indo em direção contrária. Outros ainda estão abatidos porque só agora conseguem perceber os erros que cometeram com seus filhos. Oro por todos eles e peço que o Senhor os abençoe e console. Muito obrigado pela certeza que o Senhor é aquele que pode mudar a direção da flecha em pleno ar. Por isso, Pai nosso, embora tenhamos falhado, não permita que nenhuma das nossas flechas fiquem pelo meio do caminho. Queremos que nossos filhos, que são herança tua, se voltem para o Senhor e vivam para a tua glória e honra. Oro assim, em nome do invencível Jesus, que luta conosco nesta guerra. Amém e amém. Pai de amor, Pai de imensa bondade, louvado seja o teu santo nome. Graças te damos, ó Pai, porque mais uma vez podemos estar
reunidos para louvar e engrandecer o teu santo nome. Amém. Ó Pai, abençoe o teu povo, onde quer que esteja, cada um, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando. Ó Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de podermos ver as tuas maravilhas e cantarmos, ó Pai, que o Senhor é um Deus tremendo que cuida de nós. Cuida de cada um, ó Pai, abençoe o decorrer dessa semana, a semana que se inicia, que possamos ser instrumentos nas tuas mãos, onde quer que estejamos. Abençoa-nos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a todos. Tchau, Pessoal, gente. Deus abençoe Tchau. a todos. Deus abençoe. Beijo, Semana de Deus bênção e de abençoe. vitória.